Eu quero fazer a pergunta que todo mundo quer fazer. Ontem vimos, queríamos tanto, vimos. Deu certo ou é porque foi a primeira vez? Porque às vezes o casal se ama, mas a primeira vez ela não é uma coisa boa, entendeu? Até pegar o jeito, entendeu, Pedrosa? É que nesse caso, Fernando, o casamento tem 11 jogadores, entendeu? Não são só dois. Homenagem? Até porque, se fossem o casamento de apenas 2 jogadores, o Vasco teria perdido o jogo de ontem. Mas, na verdade, o Vasco está perdendo há 7 jogos. Por O Vasco quê? não vence há mais de um mês. Porque o Rafael Paiva não conseguiu encontrar ainda um time ideal, principalmente depois das lesões de Adson e David, que eram 2 jogadores muito importantes para a sustentação de posse, nas pontas, para a saída de bola. Mas a gente pode falar sobre vários motivos. O Vasco é um time que, como característica do Rafael Paiva, faz primeiros tempos ruins, que consegue tomar gols de formas bizonhas. Ontem, obviamente, eu não vou ficar aqui culpando o Léo Jardim. O Léo Jardim tem crédito infinito, mas o Vasco fazia um jogo até os 10 minutos ali, no momento que toma o gol, decente, controlando o jogo, tendo até mais posse de bola do que o São Paulo, e infelizmente, o jogador mais regular do Vasco, eu poderia dizer o melhor jogador do Vasco na temporada, que é o Léo Jardim junto com o Verratti, acaba falhando bizonhamente. E assim, no início da jogada teve um erro, teve sim, teve o erro do Payet, teve o erro do Gumura, mas um goleiro de seleção brasileira que eu considero o Léo Jardim não pode tomar um frango desse em momento nenhum. Isso desmorona completamente o plano de jogo da equipe. E foi o que aconteceu com o Vasco da Gama. O São Paulo gostou do jogo, o São Paulo começou até as melhores ações ofensivas, o Vasco tem uma mania nos últimos jogos de estar saindo curto, e essa saída curta não está dando certo. O Rafael Paiva, muitas vezes, com as boas ideias que ele tem, ele não consegue encaixar essas boas ideias na qualidade do elenco que o Vasco tem. E aí o que acontece, Fernanda? Quando você tem um elenco limitado, como o do Vasco da Gama, você não consegue fazer essa saída curta, o que os caras fazem? Eles não querem errar, aí eles começam a fazer a bola longa. Só que a bola longa, ela não é um artifício ruim, ela só precisa ser treinada. Inclusive o Vasco já usou essa bola longa em outras oportunidades, e deu certo até com o Verratti. Isso lá no início do trabalho do Rafael Paiva. Essa bola longa, ela não está sendo bem treinada. O Vasco ficou 10 dias e não consegue fazer transição ofensiva. O Vasco não consegue ter posse no ataque, não consegue fazer a saída curta, não consegue fazer a saída longa. O Rafael Paiva, no segundo tempo, tirou o melhor jogador da linha defensiva do Vasco da Gama, que era o Paulo Henrique. O Paulo Henrique estava fazendo um jogo onde ele achou um passe para o Felipe Coutinho, que acabou perdendo um gol logo no primeiro tempo. O Paulo Henrique estava fazendo a recomposição defensiva. O que aconteceu no segundo tempo? Não sei se foi por uma questão física. Mas se não foi por uma questão física, gente, foi um absurdo ele ter trocado o Paulo Henrique pelo Pubita. O que aconteceu? 2 minutos de jogo, o São Paulo fez um gol justamente na falha do João Vitor e no lado do Paulo Henrique, que o Lucas Moura acabou carregando a bola, foi embora, o Michael não acompanhou e acabou fazendo gol. E eu não posso tirar o mérito também do adversário. O Lucas Moura é um jogador de alto calibre. É uma característica dele. E logo depois, o Vasco tomou o terceiro gol de bola aérea do Lucas Moura. O Lucas Moura tem, sei lá, 1,70m? 1,71m, eu vi no Isso site. é um absurdo. Isso é um absurdo ele fazer um gol daquela maneira. Principalmente contra o Michael, que tem a bola aérea como a sua principal característica. Então o Vasco tomou 3-0 porque é um time que não consegue jogar, porque é uma equipe que já vem jogando mal há muito tempo, que muita gente achou, empatou com o Juventude porque tinha saído do jogo do Atlético Mineiro. Não, empatou com o Juventude porque não jogou nada. Porque teve uma atuação terrível dentro de São Januário. E é assim que o Vasco vem jogando. Aí você olha para sábado com desconfiança. Você olha para sábado e fala assim, jogando dessa maneira, o Vasco vai conseguir jogar. Sim, não faça o Vasco isso. vai jogar com... Gente, a gente precisa ser realista. O Vasco não está jogando nada. O Vasco não está jogando nada há mais de um mês. E isso tem que ser colocado em prática. Eu acredito que esses jogadores podem fazer uma virada de chave, podem encarar São Januário como algo que vai dar um incentivo para eles, com certeza. Eu confio nesse grupo. Esse grupo conseguiu eliminar Atlético Paranaense, eliminar Fortaleza, passar de 3 passagens de pênalti com o Léo Jardim sendo brilhante. Eu acredito nesse grupo. Mas eu começo a me questionar. Será que não bateu no limitador? Será que o trabalho do Rafael Paiva também não está batendo nesse limitador? Junto também, que a gente não pode deixar de esquecer, não é só Rafael Paiva. Os jogadores estão caindo de rendimento, o Lucas Piton está em uma fase, o Maicon está entrando numa fase, o Vasco não consegue encontrar um companheiro para o Hugo Moura, o João Vitor também não tem um companheiro. Por quê? Porque a diretoria não conseguiu corrigir um grave erro que não foi a contratação de um zagueiro na janela de transferência, e a gente falou isso aqui. Então o Vasco está fazendo o quê? Batendo no limite do seu elenco. E eu falo isso aqui, gente, repito, só para finalizar, é o seguinte:
O Vasco da Gama, ele chegou ao momento da temporada que já foi longe demais. A verdade é essa. A semifinal da Copa do Brasil, para esse elenco, já é longe demais. O Campeonato Brasileiro que o Rafael Paiva está fazendo é um campeonato até de equilíbrio. O ponto é, a gente não está falando sobre as coisas que o Rafael Paiva fez, que a gente reconhece tudo aqui. É como o Vasco vem jogando. A forma inegociável que sempre foi falada, ela foi deixada de lado. O Vasco não está mais conseguindo ser um time combativo. O Vasco não está mais conseguindo ser o time que foi outrora com o Rafael Paiva. E é por isso que o desempenho está muito ruim. Não é só Paê e Coutinho, que inegavelmente foram mal ontem. Agora, o Emerson Rodrigues jogou alguma coisa? 90 minutos em campo, foi o jogador que menos participou do quarteto ofensivo. O Verratti está conseguindo receber bola? A saída de jogo está acontecendo? Não está acontecendo. O Vasco está jogando muito mal. Se não for para sábado, com uma virada de chave, se não for para sábado, com o apoio da sua torcida, esquece, não vai passar. Acabou? Acabei. Falei, dorme que passa. Vai dar tudo certo sábado, Pedrosa. Sabe por quê? Tem uma hora no futebol... Eu penso um pouco diferente mas do olha Pedrosa, só, Benê, em relação, assim, O quê? a ficar com o pé atrás. Eu acho que tem que levar em consideração, por exemplo, ali muitos jogadores estavam pensando no sábado, sem sombra Eu de também dúvida. acho isso. Mas eles estão pensando no sábado há 15 dias, velho? Sim. Não, Há mas um mês? é porque Sim. eu Eles acho estão que pensando no no Porque sábado... chega uma hora que você entende qual é a competição que te ama. Eu acho que Então no não sábado... Hoje é a Copa Então do não coloca Brasil pra que jogar. ama o Mas era Vasco. isso que a gente Então, estava debatendo por que aqui colocou ontem. então? Eu acho que aí foi um erro total. Então não coloca pra jogar, E pô. eu considero um erro, assim, desde ontem, quando saiu a escalação oficial, eu achei um erro, achei assim... Você falou ontem isso aqui. Sério, quem sou eu pra dizer que foi um erro, tá? O Rafael Paiva é o treinador do Vasco da Gama. Eu achei uma audácia muito grande dele, um risco muito grande, ele assumiu um risco muito grande. Ele só tinha a perder. Vamos lá, supondo que o Vasco tivesse vencido ontem. Beleza, o que ia mudar? Ia mudar muito. Não. Você ia de 36 para 39 pontos, ficaria mais perto da pontuação de 45 pontos. Beleza, Pedrosa, mas pensando no sábado. Vamos pensar no sábado, porque é o jogo mais importante dos últimos 7 anos, você me corrigiu Sim. ontem. Dos últimos 7 anos. Eu acho que o Vasco da Gama ele tem que pensar no sábado. O Vasco da Gama está muito próximo de chegar à final de Copa do Brasil, algo que a gente não iria imaginar. Nem o torcedor vascaíno mais jogando otimista. assim, Vene. Beleza. Mas não vai assim, conseguir. eu acho que tem uma Mas hora, aí que isso eu é acho- pra qualquer time, Por isso não vai que ele conseguir. começa a ter performar de um jeito, olha aí o nosso... É isso. De um jeito numa competição e de um outro jeito em outra. Isso acontece muito E por no ser futebol. mata-mata, Mas o Pedro, Vasco o também não nível- está jogando bem na Copa Mas do Brasil, olha não, só, gente. aí Mas o porque nível de chega- concentração e- vai ser muito maior. Vai, mas é porque nesse ponto aí é porque chega um momento da competição que vai afunilando e vão ficando, obviamente, os melhores. A gente tá falando de um Vasco que enfrentou o Galo dentro da MRV. Sim. É muito difícil, o Galo é muito poderoso. E, Pedrosa, é porque não querendo faz ou não- uma temporada que todo mundo achava o que a gente espera do Galo. Mas o Galo tá na Libertadores, o Galo tá na Copa do Brasil. Não, gente, e assim, estamos falando do São Paulo. Sim. Pra quem não sabe, o São Paulo tem um baita elenco. Ontem mesmo, com 11 desfalques, fez um jogo muito bom diante do Vasco da Gama. Óbvio, o Vasco deu mole. Mas é o São Paulo, gente, que tá com sangue nos olhos no Campeonato Brasileiro. Eu penso o seguinte, se eu fosse o treinador do Vasco da Gama, eu ia tirar toda a pressão, ia colocar a garotada pra jogar, ia colocar, por exemplo, o JP, o jogador que eu mencionei ontem. Botaria pra jogar um jogador que precisa de mais minutos com o time profissional novamente. Você tiraria a pressão. Aí se o Vasco perdesse por 3-0, por exemplo, ninguém ia ficar criticando. Venia, E os o jogadores, ponto é- se tivessem ficado no Rio de Janeiro, eles estariam descansados. Eu vou dar mais um exemplo. Imagina se acontece algo no retorno desses jogadores, tal como aconteceu com o Vasco da Gama recentemente, quando teve problema de logística. Aeroporto fechado, o tempo Tá, não deixava... Venia, Ó, olha só. Atrapalhou tudo. Eles não dormiram bem, eles não se alimentaram bem, correram um risco altíssimo de se machucar, expôs alguns jogadores que já estavam embaixo com a torcida, que é o caso do Maicon, Tá. que já está com, vou dizer, autoestima baixa, digamos assim, diante da torcida do Vasco da Gama. E expôs o próprio Léo Jardim, que acabou levando um frango, embora tenha muito crédito. Eu acho que ele não tinha nada a ganhar quando bota um time titular. Ah, é pra dar ritmo de jogo. Gente, 2 dias não vai dar Olha só, ritmo de jogo. é melhor a tragédia acontecer ontem ou é Eu melhor a também, tragédia eu acontecer não no sei, sábado? olha. Porque olha só, ontem o que ficou claro foi, esse time treinou 10 dias e esse time não mostrou nada em campo. Você citou o que sobre o São Paulo? Um grande time, tudo mais. Quantos desfalques? 11. O Vasco não tinha desfalque ontem, sem ser as lesões que já são as lesões de maior tempo. O Vasco entrou com o que ele, teoricamente, tem de melhor. Mas o São Paulo tem algo, assim, e assim, não quero... Isso aqui não é um demérito ao treinador.
mas o São Paulo tem um baita treinador, tá? Talvez a imprensa paulista não valorize tanto o Zubeldia, mas ontem o Zubeldia mudou o time, mas o ponto pensando no Vasco da Gama, não tem que tomar de 3, não pode tomar de 3. Não pode tomar de 3. Se você treinou 10 dias, se você está colocando o seu time titular, uma equipe que você está utilizando, que você testou, né? Você teve tempo. O Vasco não teve a desculpa do tempo, o Vasco não teve a desculpa da questão física, o Vasco está descansado, completamente descansado. E além do mais, jogou no brinco de ouro. Mas e a cabeça tá onde? Não, a cabeça. Fernanda, mas então, contra o Juventude fez o quê? Contra o Juventude fez o quê? O Vasco não jogou nada em São Januário. Foi no meio de um jogo também do Não foi no meio do jogo, foi depois do jogo. Eu concordo. O Vasco não jogou nada em São Januário. Ontem foi um absurdo. A forma como o Vasco atuou, ontem foi um absurdo. Mas eu tô levando muito em consideração o jogo de sábado. Eu também. Por exemplo, se no final de semana fosse um jogo qualquer do Campeonato Brasileiro, eu estaria aqui massacrando a atuação do Vasco da Gama. E tem um mas ponto. fosse sábado. Mas não é São Paulo, não é Juventude, são 7 jogos. A gente não tá falando de 2 jogos, a gente tá falando de 7. Tudo bem, mas os últimos foram mais... o alarme tá mais acionado nos últimos do Brasileiro. Eu não achei que o Vasco foi mal contra o Galo na MRV. Gente, mas, quando eles apertam o botão do olha só, turbo, foram jogos difíceis. Embora. Por exemplo, o Palmeiras, que seria um jogo teoricamente em casa, acabou sendo campo neutro. Sim. Aí pegou quem? Só o adversário Flamengo, lá em cima. Atlético Pegou Mineiro embaixo. E Cruzeiro. Mas esse que é o ponto que eu tô falando com vocês. Eu entendo você empatar com o Flamengo, perder pro Palmeiras, perder pro Galo, empatar com o Cruzeiro no Mineirão. Isso eu entendo. O que eu não entendo é qual era o jogo que era pro Vasco realmente, por exemplo, se tivesse mais tranquilo na tabela do Brasileirão, ter uma pontuação decente, ganha lá do Juventude, ganha do Juventude dentro de casa, vai pra data FIFA, treina na data FIFA e bota o Sub-20 pra jogar contra o São Paulo. Mas isso não sou eu que tô falando não, tá? É o próprio técnico Rafael Paiva que falou que eles precisam pontuar dentro do Campeonato Brasileiro. Sim. Porque assim, o campeonato não tá definido, Vene. Eu não tenho medo de zona de rebaixamento, eu acho que o Vasco vai chegar aí fazer seus 8 pontos, 9 pontos e vai conseguir se livrar. O ponto não é só pontuar ou o que o Vasco está fazendo em campo. O Vasco está jogando muito mal. Vamos escutar, muito mal. Pedrosa, o que desempenho. aconteceu? O que o Rafael Paiva falou numa entrevista sobre o resultado e sobre a decisão de sábado, depois dessa derrota para o São Paulo? Cadê? É um jogo que hoje não encaixou de novo, né? A gente tentou colocar o Coutinho e o Payet para nos dar um pouquinho mais de posse de bola, para a gente ter o controle do jogo em alguns momentos. E a gente sofreu aí 2 jogos já, o que a gente tinha conseguido estabilizar, que é tomar o gol muito cedo, né? A gente de novo tomou um gol cedo. A respeito de sábado é isso, é o jogo mais importante nos últimos 11 anos. E a gente tem total clareza do que a gente tem que fazer, então... temos que ganhar o jogo, temos que tentar buscar a final. Olha só, a nossa enquete de hoje, o que você... sabe o que eu gosto do SBT? É que o DJ Careca, ele é um personagem aqui do nosso programa. Ele sentiu que o clima estava tenso, estava um piano aqui no nosso ouvido. Né? Ó. E aí, quando eu falo, vai pra enquete, aí ele viu, aí como é que é? Eu vou... Aí, ó o clima, Pedrosa. O que você achou do Payet e Coutinho juntos? Muito bom a primeira opção, faltou vontade a segunda opção. Ainda espero melhorar a terceira opção. Era hora, Lucas Pedrosa, de botar o Payet e o Coutinho junto? Tinha hora pra isso? Você me fez uma pergunta na semana passada, que era o seguinte, você começaria com os dois? E eu falei pra você, eu não começaria com os dois. Eu colocaria os dois em alguma determinada ocasião que o Vasco poderia estar precisando da vitória. Qual era essa ocasião que o Vasco precisava da vitória? Contra o Juventude. Estava 1-1 em São Januário e ele não colocou os dois pra jogar nem por 10 minutos. Aí, contra o São Paulo fora de casa, ele utiliza os dois. Tudo bem, ele começou dessa maneira, o Vasco, repito, até não jogou mal dos primeiros 10 minutos. Teve um pouco mais de posse de bola. Mas, infelizmente, qualquer plano de jogo foi desmoronado com o frango do Léo Jardim, que, repito aqui, tem crédito de sobra. O ponto dá pra definir que eles podem jogar juntos ou não por conta de um jogo? Não. É óbvio que não. É óbvio que não. Qualquer pessoa que tá definindo isso não entende um pouquinho do que é um contexto, do que é futebol. E o Rafael Paiva falou o tempo inteiro, a gente tá procurando um contexto, tá procurando um contexto. O contexto, pra mim, não foi o mais favorável. Jogando fora de casa, contra um time grande como o São Paulo, você coloca os dois juntos pra atuar e aí, já dá pra definir que eles não podem jogar juntos? Muito pelo contrário. Inclusive, eu fui dar uma olhada nos números do Payet, do Coutinho, do Verratti e do Emerson Rodrigues. O Emerson Rodrigues jogou 90 minutos. Foi o único do quarteto que jogou os 90 minutos. As ações dele com bola foram as piores. Ele teve menos ações com bola, teoricamente o jogador mais veloz, o jogador que tá mais tranquilo, mais descansado, digamos assim, é o jogador que menos participou. O Payet teve o triplo de passes do que o Emerson Rodrigues. O Payet teve o dobro de ações com bola do que o Emerson Rodrigues. O Coutinho, por exemplo, ontem, que é um jogador
jogador que eu falo aqui é diferente, ele perdeu 2 gols ontem. Ele perdeu um gol no primeiro tempo, nesse passe do Paulo Henrique, e no segundo tempo, quando ele recebe uma bola na entrada da área, sobra ali na marca do pênalti, e ele acaba não finalizando. Pro calibre do jogador que ele é, ele tem que fazer. E o Payet, de fato, não jogou bem. É inegável que ele não jogou bem. Inclusive, ele saiu reclamando ontem, e é o que a gente sempre fala aqui. Ainda bem que ele saiu reclamando. Eu prefiro jogador que sai assim do que jogador que tá acostumado a... Ah, meu Deus, eu gosto de jogador assim, que reconhece que foi mal, entendeu? E o Verratti, mesmo o Verratti sendo isolado, não recebendo tantas bolas, conseguiu ser o jogador mais perigoso do Vasco da Gama. Então, assim, o problema do Vasco não é só o Payet e o Coutinho. O Vasco não achou ponta direita, o Vasco não achou ponta esquerda. O Rafael Paiva tem insistido nessa utilização do Puma na vaga do Paulo Henrique, que pra mim é injustificável, e o Vasco tem uma lacuna na sua defesa, tanto de primeiro volante quanto na zaga, que é um problema da diretoria. A diretoria não resolveu essa lacuna na janela. O homem tá nervoso, Nenê Casagrande. Bota aqui o xaropinho, que eles já brigaram. A gente só cobra de quem não espera. Já brigaram eles. Vai não! A sensação que eu tenho é não! que o Rafael Paiva deve ter pensado assim, vocês pediram tanto os dois juntos, vou botar. Aí vocês vão ver que não vai dar Venê, certo. dá só um minutinho Porque aqui. ele sabia que não iria dar certo com o São Paulo. Ele Só um imaginou que minutinho fosse dar aqui, Pedro, certo. que eu falo um negócio aqui com meu amigo. Ele tá muito nervoso. Muito. Eu vou falar um assunto que vai acalmar ele. Eu também acho que vai. Aqui, vou pra minha posição aqui. É pra acalmar ele. Amanhã tem treino aberto do Vasco em São Januário, a partir das 9h30. A pergunta que todo mundo quer saber. Lucas Pedrosa, você vai? A oba-oba? Qual é o problema, Pedrosa? O treino aberto é muito legal. Tá tudo bem. O jogador de 1,71 m fez o gol na bola aérea ontem no Vasco. Mas é o Lucas Moura. Com 1,71? Ele é vai ganhar bom. do O Romário Michael? fez também, gente. O Romário é gênio. Ô, o Michael fez gol outro dia de cabeça aí. Bom ponto. Erro do time. Erro de quem tomou gol. Entendeu? Gente, olha só. Olha só, eu vou falar aqui novamente o que eu falei para que as pessoas não achem que porque tomou de 3-0 você tá falando isso. No início dessa semana aqui eu falei isso, não tinha acontecido nada do que aconteceu ontem, tá? Eu não sou contra o treino aberto. Eu acho muito legal para a torcida apoiar. Eu acho muito legal quando tem uma ação social de trazer o quilo de alimento e tudo mais. Eu acho irado quando você tem um clima favorável. Na minha humilde visão, o Vasco não tem um clima favorável. Eu tenho certeza que sexta-feira não vai ser só um clima de apoio, vai ser um clima de cobrança pelo que aconteceu ontem também. E eu não entendo isso no campo e bola como algo que vai ser positivo para um time do Vasco da Gama que precisa treinar. Mas treinou 10 dias. O resultado aí tá ontem. Aí eu tenho que falar com o resultado. Treinou 10 dias e tomou de 3 pro São Paulo. Então, assim, na sexta-feira, que é véspera do treino, na minha visão, tem que ser um ambiente para os atletas treinarem uma bola parada, treinarem um pênalti, fazerem uma jogada ensaiada, fazer um estudo, concentração. Tudo isso tem que ser feito. Na minha visão, no campo e bola, esse treino aberto é um dia de treino a menos pro Vasco da Gama. Então eu acho que um time que tá na véspera de decisão de Copa do Brasil, no sábado, eu tenho certeza que a torcida vai fazer uma festa maravilhosa. Isso é informação. Estão preparando uma festa maravilhosa, com cruz de malta, com bandeira, com tudo, moça, tudo que vocês tiverem direito. E lá no sábado seria o dia do apoio. Seria o dia que você vai fazer uma rua de fogo, vai receber o ônibus, vai ter uma festa maravilhosa como a torcida do Vasco sempre faz. A culpa não é da torcida. Eu só acho que esse time precisa treinar. Ele tá...